Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos ler a Bíblia. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler até o verso 5, do verso 1 até o verso 5, embora a parte principal é o verso 1 e o verso 2. O tema do sermão de hoje à noite é esse que está em tela. Prega a palavra. Vamos juntos? Prega a palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4 da segunda epístola, a partir do verso 1, disse assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Amado Deus e Pai, uma vez mais submisso à tua voz e à tua palavra, suplico-te agora a iluminação e a instrumentalidade. Ajuda-me a pregar tão somente a tua palavra. Abençoa esta congregação, que ela seja edificada, que teu nome seja honrado neste lugar. E forma nesta igreja um caráter rijo, uma identidade clara, de uma igreja que ama a palavra e aprecia o pastor e o pregador que prega tão somente a palavra. É a oração que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Observe que esta é a última carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. Este é o último capítulo da última carta. Portanto, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo está encarcerado. Paulo está vivenciando a experiência da segunda prisão em Roma. Essa prisão que será definitiva na vida dele. Você sabe que Paulo experimentou 2 prisões em Roma. Da primeira prisão ele orou e pediu que Deus o libertasse, e ele foi liberto. Da segunda prisão ele ora e pede a Deus para libertá-lo, mas dela ele saiu morto. Na primeira prisão que o apóstolo Paulo experimentou em Roma, a acusação que pesava contra ele era como um apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi preso como um pregador. A acusação era religiosa e dessa prisão ele saiu. A segunda acusação que foi feita contra Paulo foi uma acusação política. Nero havia ateado fogo em Roma, havia culpado os cristãos daquele incêndio e culpou o apóstolo Paulo como líder daqueles que incendiaram a cidade de Roma. E então Paulo foi sentenciado à morte. Depois de 3 viagens missionárias, depois de desbravar o mundo pregando o evangelho, depois de plantar inúmeras igrejas, Paulo agora está antevendo a hora do seu martírio. Possivelmente, quando Paulo escreveu estas palavras, Paulo já tinha noção do dia em que seria morto pela ordem de Nero. Mas antes de morrer, e esse é um tom solene desta última carta, Paulo vai tratar de transferir, de passar para Timóteo, que era um jovem pastor, o bastão do Evangelho.
Isso é até uma exortação para mim também. Preparar a geração seguinte. Preparar a liderança que vai nos suceder. Porque uma hora nós teremos que passar o bastão, porque a igreja precisa continuar a sua marcha. E Paulo tem o cuidado agora. Ele escreve 2 cartas para Timóteo. São 10 capítulos. Tive o cuidado de ler cada um deles e anotar cada uma das exortações e recomendações que o apóstolo Paulo fez a Timóteo. E eu contei 60 recomendações. Mas eu não vou poder tratar das 60. Dentre as 60 que o apóstolo Paulo tratou e mandou para Timóteo, as principais são estas: não se envergonhe do Evangelho, preserve o Evangelho, sofra pelo Evangelho e a principal de hoje, prega o Evangelho. Paulo está recomendando a Timóteo que ele se mantivesse fiel como pastor, pregando este Evangelho, que é o Evangelho que é o poder de Deus. Acontece que quando Paulo recomenda a Timóteo para que ele pregue esta palavra, para que ele pregue o Evangelho, o apóstolo Paulo vai justificar esta ordem, e ele está dando uma ordem para Timóteo. Ele vai justificar esta ordem com 4 assertivas. 4 motivos pelos quais ele deveria pregar o Evangelho. Cada vez que eu me levanto aqui nesta tribuna para pregar, e cada pregador que se levanta para pregar, deve pregar com a consciência destas 4 verdades que eu vou mencionar aqui. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Por que nós não podemos substituir a pregação do Evangelho? E vocês sabem que vivemos um tempo em que a mensagem do Evangelho está sendo substituída nas nossas igrejas. Está sendo substituída por frases de efeito. Está sendo substituída por frases motivacionais, do tipo: é tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de viver o novo de Deus. Vocês já devem ter ouvido essa balela por aí. E assim o Evangelho vai sendo colocado de lado como se o Evangelho fosse uma mensagem em desuso. Como se a mensagem da Bíblia ficasse velha. E aí a gente precisa modernizar a coisa. Torná-la palatável ao auditório. E a pergunta que se faz nas igrejas: o que você gostaria de ouvir? O que a igreja se agrada mais de ouvir? Paulo vai escrever para Timóteo, e de forma bem solene, porque ele logo vai morrer. Paulo vai encerrar o seu ministério, não pela aposentadoria, mas pela morte, o martírio. E ele escreve para Timóteo: meu filho. E se você já leu essas cartas, sabe da afeição que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo. Disse: você é meu filho na fé, eu te gerei. E agora você está como pastor da igreja em Éfeso. Eu tenho algumas recomendações para te dar antes que a minha vida seja ceifada. Não se envergonhe do Evangelho. Preserve o Evangelho. Sofra pelo Evangelho. E, sobretudo, pregue o Evangelho. 4 motivos você tem para pregar o Evangelho, meu filho. O primeiro deles: porque você vai prestar contas a Deus. Olha comigo o verso 1. E veja como ele começa: conjuro-te perante Deus. Você pode repetir comigo? Conjuro-te perante Deus. Essas expressões que estão na Bíblia, e que muitas vezes a gente passa por elas, e acha que está lendo só mais uma frase. Mas a força desse texto no grego
é uma força extraordinária. Conjurar aqui significa testemunhar sob juramento. Você já deve ter visto aqueles filmes em que mostram um tribunal, em que a testemunha é chamada. E, sobretudo, nos filmes americanos, a pessoa coloca a mão sobre a Bíblia e alguém diz: você jura dizer a verdade, tão somente a verdade? Sim, eu juro. Pois é esta palavra que está aqui. Paulo está dizendo para Timóteo que ele está sob um juramento, de que ele deve falar apenas a verdade, mas não a verdade dele. O pastor não prega suas ideias. O pastor é aquele que prega a palavra de Deus, ele prega o Evangelho. As minhas opiniões pouco importa. O que importa é que Deus está dizendo por meio da sua palavra. Conjuro-te. Paulo está dizendo, é muito solene a sua responsabilidade. Alguém me perguntou aqui quarta-feira, pouco antes de eu pregar: pastor, o senhor ainda fica nervoso na hora de pregar? Nervoso eu não fico. Mas existe um temor e um tremor espiritual, porque eu sei da responsabilidade de estar aqui. Eu estou lidando com almas eternas. Eu estou lidando com destinos. Portanto, essa hora é uma hora solene em que eu tenho que pregar apenas a palavra de Deus e dizer sempre a verdade de Deus, não as minhas. Conjuro-te perante Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo, e talvez você tenha a tentação em algum momento da sua vida de fazer juízo do seu pastor, de julgar o seu pastor. Acho que o pastor poderia ser assim, poderia ser assado, podia fazer dessa maneira, de outra maneira, cada um faz o seu juízo. Mas a verdade é que muitos se esquecem do juízo que pesa sobre a vida deste homem que é colocado na tribuna para transmitir a palavra. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é isso: fique ciente de um fato, e é por isso que eu estou dizendo para você que a sua responsabilidade é muito grande. Você vai comparecer diante de Deus para prestar contas daquilo que você está ensinando, daquilo que você está pregando. Muitos pregadores usam a tribuna para contar piadas, usam a tribuna para entreter o auditório, mas esse lugar é um lugar exclusivamente para se anunciar a palavra de Deus. E observe que a tentação de Timóteo era muito grande. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo estava pastoreando a maior igreja da época, não apenas a maior igreja da Ásia Menor, mas a maior igreja de sua época. Ele estava pastoreando a igreja mais influente do Novo Testamento, mas ele está pastoreando esta igreja num tempo de grande perseguição. Observe que o apóstolo Paulo estava preso, Paulo está encarcerado, Paulo está sentenciado à morte. Essa realidade é a realidade que perpassa a Ásia Menor. Quando Timóteo está pastoreando esta igreja, está havendo uma debandada de crentes, eles estão abandonando o Evangelho. Qual era a tentação para um jovem pastor, pastoreando uma igreja influente? Ele poderia ter caído na tentação de adaptar a mensagem, render-se ao pragmatismo, porque o pragmatismo entrou nas nossas igrejas. O que diz o pragmatismo? O que é que não está funcionando? Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Nós precisamos trazer gente para a igreja. E é por causa desse pragmatismo que muitas igrejas se afastaram do Evangelho. Eu fui ao Rio de Janeiro, conversando com um pastor de uma grande igreja do Rio de Janeiro, com mais de 8.000 membros. E ele fez mudanças graves. Fez uma mudança de rota com a igreja. E eu perguntei para ele por que ele fez isso.
Ele disse, porque houve um dia em que eu comecei a olhar a igreja, e a igreja parecia uma igreja num tobogã, que ela está descendo, e eu estou perdendo membros, e a igreja está diminuindo, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para encher a igreja. E aí ele se rendeu ao pragmatismo. Ele abriu mão do evangelho para encher a igreja de gente. Saibam os senhores que estão aqui, e essa é a tônica do apóstolo Paulo quando escreve a igreja de Éfeso, a igreja onde Timóteo era um pastor. Paulo adverte essa igreja que a nossa missão não é encher a igreja de gente, é levar salvos para o céu. E isso só pode acontecer quando se prega genuinamente a palavra de Deus. Eu sou pastor há 36 anos com a graça do Senhor. E eu sou testemunha viva de que o Evangelho funciona. Porque Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a primeira coisa que o pastor e o pregador do Evangelho tem que ter em mente é que haverá um dia em que ele vai comparecer diante de Deus para prestar contas do seu trabalho. É por isso que quando a igreja de Corinto está julgando o apóstolo Paulo, ele disse, pouco me importa ser julgado por vós, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ele disse, o que conta não é o juízo que vocês fazem a meu respeito, o que conta é o julgamento pelo qual eu passarei, porque eu vou prestar contas diante do Senhor. Se você me pergunta, por que não fazemos determinadas coisas aqui na igreja? Por que a gente não coloca uma faixa na frente da igreja anunciando cultos de prosperidade, de vitória, disso e daquilo outro, para atrair mais gente? Sabe por quê? Porque eu sei que um dia eu vou prestar contas ao meu Senhor. E Ele vai me perguntar por que eu fiz isso? Por que eu substituí o Evangelho? Por que eu abri mão do genuíno Evangelho em nome de um pragmatismo? Não se faz isso. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo tem o cuidado de lembrar para Timóteo, na hora derradeira da sua vida, é que ele está numa posição muito solene. A sua posição é uma posição que logo, logo ele vai estar perante aquele que vai pedir contas do seu ministério. E o que conta, e esse é o alvo que um pastor tem que perseguir, é aquele que está em Mateus 25, 21. Quando o Senhor chamar e disser, bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste colocado, sobre o muito te colocarei. O que importa é a avaliação no final do Senhor, dizendo bom e fiel servo. O restante é bobagem. Segunda coisa que Timóteo precisava saber e lembrar, para manter-se fiel no ministério e na pregação da palavra. Olha comigo, capítulo 4, ainda o verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Não apenas diante de Deus, Timóteo, mas diante de Cristo Jesus você vai prestar contas. E se você olhar esta passagem, aliás, boa parte das passagens do Novo Testamento, elas são escritas na perspectiva de uma igreja que está olhando a vinda de Jesus como algo iminente. Eu fico estarrecido quando eu olho para a igreja hoje, e a gente conversa com os crentes sobre a questão da vinda de Jesus, e o discurso é sempre o mesmo. Não, eu acho que isso não vai ser agora, eu acho que ainda vai demorar muito. Nunca foi essa a perspectiva daqueles que escreveram no Novo Testamento. Se você ler a carta aos Hebreus, Hebreus começa dizendo sobre a iminência da vinda de Jesus. Algumas passagens que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, você só vai compreender
se você olhar e perceber que Paulo está olhando a vinda de Jesus como algo que vai acontecer logo. E essa igreja aqui, a igreja de Éfeso, foi uma igreja advertida também quanto à vinda de Jesus. E agora Paulo escreve para Timóteo: você sabe que Jesus vai voltar. Você sabe que você vai comparecer perante aquele que será juiz de vivos e de mortos. Quando ele diz vivos e mortos, ele está dizendo que ninguém vai ficar livre, ninguém vai escapar desse julgamento. E ele disse: Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Manifestação aqui é a palavra epifania no grego. E essa palavra era uma palavra muito importante. Era a palavra que se usava no ambiente imperial. Quando o rei, quando o imperador ia visitar uma província, quando ele ia se manifestar, quando ele ia aparecer, quando ele teria sua epifania diante desta província, antes ele mandava os seus servos para preparar o lugar, para embelezar o lugar antes dele aparecer. Agora veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Você foi colocado aí para preparar o lugar, para preparar esse povo, para embelezar esse povo, para que na manifestação de Cristo, na sua epifania, ele possa encontrar esse povo em boas condições. Você foi colocado aí para isso. Você foi colocado aí como alguém que prepara o lugar e prepara as pessoas para a manifestação de Jesus Cristo, porque ele há de vir e na sua vinda ele vai julgar a todos e vai julgar, inclusive, e talvez com maior rigor, a vida do pastor. Pesa sobre ele uma grande responsabilidade. Terceira razão pela qual Timóteo tinha que se manter firme na pregação do Evangelho. Porque é a tarefa principal de um pastor. Verso 2. Prega. O quê? Palavra. Vamos juntos. Prega a palavra. Se você me pedir uma definição do que é um pastor, eu lhe digo, prega a palavra. Se você me perguntar o que uma igreja tem que desejar em relação a um pastor, o maior anseio de uma igreja é de um pastor que prega a palavra. Nada além disso. Prega a palavra. E note que pregar aqui é a palavra kerux, que significa arauto. Quando o apóstolo Paulo está usando este verbo grego, ele está lembrando uma figura importantíssima em sua época. Todo rei tinha um servo especial que era chamado de arauto. O arauto tinha que ir para a praça pública e comunicar de forma clara e audível a mensagem que o rei lhe havia confiado. O arauto não tinha o direito de negociar a palavra, não tinha direito de subtrair nem de acrescentar algo à palavra, mas ele tinha que comunicar simplesmente o recado que o rei havia dado para o seu povo. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Prega a palavra do rei. O rei te entregou um recado. Não mude o recado. Não suavize o recado. Entrega o recado da forma como Deus lhe havia confiado. E note que o arauto não apenas ia para a praça e de forma audível e clara dizia às pessoas o que o rei havia mandado. Havia um preceito para a vida do arauto. Quando ele comunicasse a palavra do rei, ele devia fazer isso com bastante entusiasmo. Senhores, senhoras, o rei mandou dizer-lhes. Assim foi o apóstolo Paulo. Com saúde ou sem saúde, diante de reis e de vassalos, em praça pública ou de casa em casa, como ele disse, nos lugares mais diversos, Paulo está pregando sempre a palavra e pregando a palavra com entusiasmo. Timóteo, prega a palavra.
Deus te colocou aí como arauto. Deus te colocou aí com a missão de comunicar sua palavra. E não mude, não pregue outra coisa senão a palavra. Isso me faz lembrar do reverendo Vladislau, quando ele frequentava a igreja de um presbítero chamado Verne Poiters. Na igreja de Verne Poiters apareceu um pregador numa solenidade especial da igreja. E ele abriu o texto. E ele começou a pregar. Mas lá pelo meio do sermão, ele deixou o texto de lado. E ele começou a falar da sua própria vida, das suas experiências. E lá no meio do auditório, Verne Poiters se levantou. E para surpresa de todos, para susto de alguns, ele gritou: prega Cristo, irmão! Prega Cristo! E aí o pregador, envergonhado, olhou para o auditório e disse: me perdoem, vamos pregar a palavra. Só a palavra. Não são suas experiências, não é a sua vida, é a palavra de Deus. Isso também me faz lembrar a história de uma igreja batista, em que o pastor chegou pela manhã para pregar a igreja, e quando ele foi colocar a sua Bíblia sobre a tribuna, lá tinha uma carta com dizeres garrafais. E lá tinha uma mensagem assim: pastor, queremos Bíblia. Pastor, queremos Bíblia. Pastor, nós não queremos erudição. Nós não queremos ideias vazias, filosofias vazias. Nós queremos a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Não se pode substituir a palavra. E Paulo está dizendo para Timóteo: prega a palavra. E veja o que ele vai dizer adiante, porque esse é o meu quarto ponto. Por que é que o pastor tem que pregar somente a palavra? Porque o tempo está se esgotando. Olha só o verso 2 ainda. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Instar aqui significa que o pregador ele está diante de algo iminente. Indica a sua finitude. Indica que ele está com o relógio correndo. Que a ampulheta do tempo está se esgotando. O pregador precisa ter essa consciência. Quando a gente diz que a pregação do Evangelho é urgente, ela não é urgente apenas porque as pessoas do auditório um dia vão morrer. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que não apenas as pessoas que ouvem a pregação, mas aquele que prega a palavra também tem o tempo de sua vida se esgotando. Em outras palavras, quanto tempo você acha que ainda tem para pregar o Evangelho? Quanto tempo de vida, quanto tempo de ministério? Você acha que vai ter a vida inteira para pregar? Insta, em tempo e fora de tempo. Esse é o sentido aqui. Quando a Bíblia diz insta, em tempo e fora de tempo, não está dizendo que o pregador ele pode ser mal-educado e falar o que ele quiser. Insta em tempo e fora de tempo quer dizer, você tem que agarrar a oportunidade que tem. Hans Burke, quando comenta esse texto, ele diz que Paulo está fazendo uma solene advertência para Timóteo, dizendo: aproveita as oportunidades, porque você não sabe quantas ainda terá. As minhas oportunidades já acabaram, Timóteo. Logo, logo eu vou ser derramado como libação. Paulo seria decapitado em poucos dias. As suas oportunidades de pregação tinham acabado. Um dia vai acabar as minhas experiências. Eu estou aqui com essa consciência. Eu não sei quantos sermões ainda tenho para pregar. Eu não sei se eu tenho anos ainda para pregar. Pode ser que hoje seja meu último sermão. Nós nunca sabemos. O que Timóteo precisa entender é que as oportunidades, não apenas para quem ouve, mas também para quem prega, elas cessam. O puritano Richard Baxter disse que o pregador é aquele que está sempre às portas da morte, pregando para pessoas que estão prestes a morrer.
Nós temos pouco tempo e temos que aproveitar as oportunidades que a graça de Deus nos outorga. Quando o apóstolo Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, o que Paulo está dizendo ali não é apenas uma afirmação de quem ele era, uma afirmação da sua personalidade. Se você ler aquela passagem que o apóstolo Paulo está dizendo lá, é isto: eu não tive todas as oportunidades, mas todas as oportunidades que a graça de Deus me apresentou, eu aproveitei. Você é um pregador do evangelho? Insta, prega, anuncia com consciência de que você está passando. Eu estou passando. Eu me assusto todo dia quando eu me olho no espelho. As marcas do tempo, o envelhecimento. Cheguei aqui com 39 anos de idade, mais alguns meses eu estarei com 60 anos de idade. 44 anos pregando ininterruptamente o evangelho. Quantas oportunidades Deus me deu, mas quantas oportunidades eu ainda terei? O tempo está se esgotando, Timóteo. Prega a palavra. Prega esta palavra, quer em tempo e fora de tempo. E de que maneira? Ele disse: corrige. Corrigir aqui significa convencer pessoas do seu engano. Repreende. Repreender aqui significa confrontar as pessoas. Exorta. Exortar aqui significa chamar as pessoas para perto. E faça isso com toda a longanimidade e doutrina. Com paciência, mas sem abrir mão da verdade. Nós não adulteramos a verdade. Temos que anunciá-la sempre. Mas deixa eu terminar. Nessa missão de pregar o evangelho, Paulo vai fazer uma advertência e um apelo para Timóteo. E é assim que eu quero terminar o sermão de hoje à noite. Primeiro, o apóstolo Paulo vai advertir Timóteo acerca da indisposição dos homens. Veja comigo os versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Prega a palavra, mas fique sabendo, nos últimos tempos, nos últimos dias, no tempo do fim, e Paulo entende que já está no tempo do fim, os homens não vão suportar a verdade do evangelho. Você vai pregar o evangelho, mas as pessoas vão reagir de forma hostil ao evangelho. Esta palavra não é palatável para aquele que está longe de Deus. As pessoas que não amam a Deus, elas rejeitam esta palavra. E o apóstolo Paulo descreve uma tendência da nossa época. Ele disse que em nossa época as pessoas, em vez de ouvirem o evangelho, elas vão correr do evangelho porque elas não querem pregadores que advirtam a elas do perigo que elas estão correndo. As pessoas vão procurar pregadores que suavizem a consciência, que alegrem o coração. Veja que coisa bonita. Diga para a pessoa do seu lado: você é um príncipe. Diga para a pessoa: você é uma princesa. E assim os pregadores da nossa época vão fazendo com o auditório. Em vez de dizer para as pessoas: você está correndo perigo, você pode estar indo para o inferno, você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Você pode estar na igreja há 20, 30 anos, se você não teve uma experiência, você vai perecer na eternidade. Esta mensagem é a mensagem que salva. Não adianta dizer para vocês só coisas boas, que agradem e afaguem o ego de vocês. Disse que a minha vitória está chegando, a minha vitória está chegando. Sua vitória, abra sua mão, receba a sua vitória. Quem não quer isso? Todo mundo quer.
Mas isso não é evangelho. Jesus nunca pregou isso. O apóstolo Paulo nunca pregou isso. Paulo disse para Timóteo: as pessoas vão reagir de forma hostil a esta mensagem, mas sofre por esse evangelho, preserva esse evangelho, não se envergonhe deste evangelho. Eu fui ao Rio de Janeiro pregar e uma pessoa me perguntou ao final do culto: o senhor ainda prega sobre isso? Prego. O senhor ainda prega sobre aquilo? Prego. Me olhou assim como que, coitado, né? Está pregando ainda essas coisas antigas. Nem na igreja as pessoas querem mais ouvir evangelho. As pessoas querem aqueles pregadores que dizem assim: estou com um relógio aqui. Esse relógio eu comprei por 8.000 reais. Alguém dá 10? Alguém dá 12? É o relógio do pastor. Imagina, você vai ter horas maravilhosas na sua vida. Isso é evangelho? Para onde essas igrejas estão caminhando? Para onde esse povo está caminhando? Timóteo, lembra, não adere a esse tipo de evangelho pragmático. Esse evangelho que funciona, mas desagrada o coração de Deus. Esse evangelho que afasta as pessoas da cruz de Jesus Cristo. E aqui, senhoras e senhores, eu quero lembrar aquilo que disse Spurgeon: pregue o Cristo crucificado. E quando você não puder pregar outro assunto, pregue somente este. Só Cristo crucificado. Porque é na cruz de Jesus Cristo que nós encontramos a redenção de nossa vida. Segundo apelo que o apóstolo Paulo vai fazer é quanto à abnegação do pregador. As pessoas vão reagir contrariamente a esse tipo de evangelho. É possível que sua igreja nunca vá se tornar uma mega igreja. Não se importe com isso. Mantenha-se fiel. Verso 5. Paulo disse assim: tu, porém, sê sóbrio. A palavra sóbrio aqui é a palavra nepo no grego. Livre de qualquer embriaguez. Não se deixe embriagar por essa época. Não se deixe embriagar pelo sucesso. Não se deixe influenciar por coisa alguma. Mantenha-se equilibrado. Em todas as coisas ser sóbrio. E agora veja as recomendações. Suporta o quê? Suporta o quê? As aflições. Nem sempre a fidelidade à palavra de Deus vai nos conduzir a uma sala VIP. Sabia disso? Muitas vezes você vai ser fiel na pregação do Evangelho e o que você vai encontrar é uma cela em que Paulo estava. Paulo não estava numa prisão qualquer, ele estava numa masmorra, fria, úmida, de onde a pessoa só saía ou leprosa ou morta. E Paulo foi fiel ao Evangelho. Paulo só pregou o Evangelho, mas a fidelidade dele não conduziu para um tapete vermelho, mas para uma cela. Sofre as aflições, esteja pronto a sofrer pelo Evangelho. Faze o trabalho de um evangelista. O que faz o evangelista? Prega o Evangelho. O que faz o evangelista? Chama pecadores a Cristo Jesus. Faz esse trabalho. E por último, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha para mim, por favor. Mais importante do que como você começa, é como você vai terminar. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho de ministério. E essa madrugada eu tive uma conversa com Deus, porque hoje de manhã eu preguei sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E eu me atrevi a entrar na presença de Deus e disse: Senhor, eu estou aqui como teu filho. O Senhor é meu Pai. E só uma coisa eu te peço: ajuda-me a terminar bem
o ministério que o Senhor me confiou. Mais importante do que a forma como você começa é como você vai terminar. E Paulo está dizendo para Timóteo: cumpra cabalmente, leve a termo, termine bem o ministério que te foi confiado. Quanto tempo? Não importa. O que importa é que você termine a jornada sempre fiel, sempre pregando o Evangelho. Que Deus me conserve assim. A maior ambição da igreja, eu disse isso no início e vou repetir. A maior alegria de uma igreja é ter um pastor que prega somente a palavra. Quando o meu trabalho aqui terminar, e eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui, e eu tiver que passar um bastão para alguém, preze isso. Diga assim: eu quero um pastor que venha para cá e que pregue somente a palavra, nada além da palavra. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor a conserve. Se você quer me dar um presente hoje, é esse: ore por minha vida, ore pela vida da minha esposa, para que o Senhor nos ajude a terminar bem aquilo que um dia eu comecei com 23 anos de idade. Fui o pastor mais jovem do Rio de Janeiro, e Deus tem me conservado nesses anos todos. E eu não posso aqui deixar de dizer uma coisa a vocês, porque eu tenho gente lá no Rio de Janeiro me ouvindo. Tenho um pastor amigo que está me ouvindo nessa hora, que é o pastor Jailton Rodrigues Lopes. Ele está acompanhando o culto. Eu vou dizer uma coisa a vocês e eu quero que vocês guardem. Uma igreja pode existir sem prédio. Uma igreja pode existir sem música. A igreja pode existir até sem credo. Mas a igreja não pode existir sem a palavra. Nessa minha jornada de 36 anos de ministério, todas as igrejas que o Senhor me confiou, essas igrejas estavam enfrentando momentos difíceis. Mas todas essas igrejas, quando eu terminei o trabalho, essas igrejas estavam vivendo seus melhores momentos. E aí você me pergunta: como que isso foi possível? Porque eu apenas preguei a palavra. Eu pastoreei uma igreja no Rio de Janeiro, no meu primeiro pastorado, e com pouquíssimo tempo a membresia da igreja se multiplicou e o prédio da igreja se estabeleceu, e eu fui para o meu segundo pastorado. 10 anos depois, aquela igreja me chamou de volta. Não para pastoreá-la efetivamente, mas para pastoreá-la de forma interina. Um dia de semana, minha campainha tocou, eu fui olhar, era um dos membros da igreja. E ele me contou o estado em que a igreja estava depois de 10 anos que eu havia deixado o pastorado. A igreja havia sido reduzida para 12 membros apenas. E ele disse: pastor, nós precisamos da sua ajuda. E para lá eu fui. Com 11 meses de trabalho naquela igreja, e eu ainda me lembro, uma quinta-feira à noite, eu chamei aqueles 12 irmãos, fizemos uma reunião na igreja, e uma irmã disse assim para mim: pastor Glauco, quais são os seus planos para a vida da igreja? Eu disse: minha irmã, que planos eu posso fazer aqui? A igreja não tem recursos materiais. Todos os equipamentos da igreja estão queimados. A igreja não tem um músico sequer. Os corais da igreja não existem mais. A única coisa que vocês têm é um templo e 12 pessoas dentro dele. Mas se vocês querem que eu diga qual será o meu plano aqui, o meu plano será este. Eu venho para cá às quintas-feiras para fazer o culto e eu vou orar com vocês, eu vou cantar com vocês, ainda que não tenhamos músico, e eu vou pregar. O culto na igreja onde eu sou pastor começa às 8h30, eu vou terminar o culto lá às 10 e venho correndo para cá às 10h30, eu começo outro culto aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos nos reunir, nós vamos orar, nós vamos cantar e eu vou pregar. O culto lá na igreja onde eu sou pastor começa às 7h30 da noite. Eu venho para cá às 6 da tarde, vou fazer o culto com vocês até às 7, daqui eu saio correndo para dirigir o culto na minha igreja.
Eu fiz isso durante 11 meses. No final de 11 meses, o prédio estava inaugurado, já todo reformado, equipamentos funcionando, músicos trabalhando na igreja e 95 membros estavam dentro dela. Você me pergunta qual foi o plano? O plano foi esse: abra a Bíblia e prega a Bíblia, porque o Evangelho funciona. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. Quando eu cheguei em São Roque, alguém me disse lá fora, ainda no antigo templo: Pastor Glauco, esta igreja nunca cresceu e essa igreja nunca vai crescer. Eu falei: pois então você duvida do Evangelho, porque esta igreja vai crescer, porque aqui eu vou pregar só o Evangelho. E assim tem sido. 36 anos fazendo isso. Vocês são testemunhas do que aconteceu aqui, e isso é só o início do que ainda Deus tem para fazer aqui. Vamos ficar em pé. Quero chamar minha esposa para vir para cá. Providencie o microfone para que ela possa orar. – 36 anos de trabalho nosso. Começamos sem carro, indo a pé para a igreja. Filha cresceu, mala, neném no colo. Foi uma luta para começar a jornada ministerial. Mas 36 anos depois aqui estamos, pela glória e pela graça do nosso Deus. Ora, agradece a Deus por isso, Marlene. Vamos orar. Glória, Senhor, ao teu nome. Obrigada, Senhor, porque estamos na tua casa, e receba, Senhor, a gratidão dos nossos corações, porque fomos salvos pelo Senhor Jesus e o Senhor nos escolheu para ajudar o teu rebanho a chegar ao céu. Que o Senhor nos purifique sempre com a tua palavra e nos use para glorificar o teu nome. Obrigada pela vida do teu servo, que tem, Senhor, procurado crescer em graça e ter a porção do teu Espírito Santo a cada dia para edificar a tua igreja. Que o Senhor lhe conceda bênção, saúde, a tua proteção e tudo que ele precisa. E a nós, a nosso lar, a nossa família, que a sua boa mão continue conosco. Nós nos colocamos mais uma vez em tuas mãos, para que o Senhor nos use para glorificar tão somente o nome daquele que morreu e venceu e um dia vai voltar a buscar a tua igreja. Em nome de Jesus nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aqui eu reitero meu compromisso com a igreja. Quando o pastor Reginaldo André Kruklis assumiu um ministério de uma grande igreja aqui em São Paulo, ele ainda estava no gabinete se preparando para o primeiro culto, quando os diáconos da igreja foram ao seu gabinete dizer a ele: Pastor Reginaldo Kruklis, aqui estamos prontos para servir o irmão durante o seu ministério. Reginaldo Kruklis, olhando para ele, disse: vocês então não entenderam o meu ministério. Eu não vim aqui para que os irmãos me ajudem. Eu é que vim aqui ajudar os irmãos. Eu estou aqui para servir os irmãos, para ajudá-los nessa caminhada, para que os irmãos sejam equipados e preparados para a vinda de Jesus Cristo, porque logo, logo ele vai se manifestar. Deus abençoe a vida dos irmãos.